Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso estudo semanal da lição de Escola Sabatina, do nosso guia de estudos da Igreja Central de Perus. Antes de nós lermos a Palavra de Deus, convido a você a orar comigo para assim pedirmos a instrução do Espírito Santo para que Ele venha nos iluminar e assim entendermos o que Ele quer dizer para nós. Vamos orar? Graças, Santo Deus e Pai, porque através do sangue de Jesus Cristo vertido por nós na cruz do Calvário, o Senhor nos aceita em Sua presença. Somos fracos, falhos e pecadores, mas te pedimos que o Senhor olhe para nós e por nós através de Jesus Cristo. Que os méritos de Jesus estejam nos cobrindo, que estejamos sendo vestidos com mantos de justiça de Jesus. E assim também, Pai, como fomos salvos por Jesus, que nós estejamos sendo usados por Ti como ferramentas em Tuas mãos para buscar outros para o Seu reino. Nos ilumine agora nos momentos que se seguem de estudo da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você, nesse instante, a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36. Minha Bíblia já está aberta no verso, e o verso diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O tema geral da nossa lição fala confiança somente em Cristo. Em que nós temos colocado, em que nós temos posto a nossa confiança? Será que é no nosso trabalho? Será que é na nossa saúde? Será que é na nossa esposa ou no nosso esposo, ou no nosso filho, na nossa filha, no pai, na mãe, no poder financeiro que eu tenho, no poder de influência que eu tenho? Em qual desses lugares ou outras coisas, eu não sei, nós temos posto a nossa confiança? A lição nos diz que nós devemos colocar única e exclusivamente a nossa confiança em Jesus, porque todos esses atributos que eu acabei de mencionar, eles passam. Uma única coisa que não passa é o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Para satisfazer as reivindicações da lei, nossa fé tende a apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça. Mediante a união com Cristo, mediante a aceitação de sua justiça pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e ser cooperadores de Cristo. Quando eu baseio a minha confiança, quando eu coloco a minha confiança em mim mesmo, naquilo que eu posso ser, naquilo que eu posso fazer, eu estou dado já, quase que absolutamente, com certeza, dado ao fracasso. Porque eu estou confiando em mim mesmo, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu talvez poderia fazer, né? Ou naquela pessoa que poderia fazer alguma coisa por mim. Tá? E como nós sabemos, nós somos falhos. Muitas vezes nós sabotamos, nos auto-enganamos. Agora eu estou forte. Aí eu troco o passo, acaba escorregando. Opa, peraí, o que aconteceu? Porque eu estava pondo a minha confiança numa coisa que passa, ou seja, em mim mesmo, ou numa outra pessoa, ou em alguma coisa. Tá? E aqui nos é orientado que nós devemos colocar a nossa confiança em quem? Em Jesus. Ele não passa, ele não muda, tá? Ele é constante, ele é forte para segurar a nossa mão, para nos guiar. Nós não conhecemos o caminho que temos de passar, mas Jesus conhece, porque ele já passou por esse caminho. E a força dele é transmitida a cada um de nós. Basta somente nós nos apoderarmos pela fé da sua promessa. A fé atua pelo amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo opera no coração para lhe criar a santidade. Isso, porém, não pode ser feito a menos que o ser humano coopere com Cristo. Então, deve ter ali uma união.
Cristo promete nos dar a sua força, mas para isso eu tenho que me achegar a Ele. Eu tenho que me apoderar dessa força que me é concedida. Então, como eu faço isso? A força, por exemplo, a força que eu recebi de Cristo hoje, ela não é válida para amanhã. Amanhã eu tenho que ir novamente a Jesus. Senhor, eu estou começando, graças ao Senhor, um novo dia e preciso de uma quantidade de forças para eu lidar com ele. E assim vamos seguindo até o seu regresso. Certo? Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito Santo, a fim de sermos participantes da natureza divina. Como eu acabei de mencionar, a força que eu recebi de Jesus hoje pela manhã para todas as atividades do dia, ela não me serve de mais nada amanhã. Amanhã eu tenho que chegar a Jesus novamente e pedir uma quantidade de forças para enfrentar aquele dia. Tanto é porque as situações que eu vou enfrentar amanhã talvez não sejam as mesmas que eu enfrentei hoje. Então, todos os dias eu tenho que pedir forças a Jesus. E outra, não é só pedir forças, é permanecer com Ele. Assim como uma lâmpada não pode iluminar se ela não estiver conectada ao bocal e por sua vez com a energia elétrica, ela não vai iluminar. A mesma coisa eu não vou conseguir refletir a Jesus se eu não estiver realmente conectado a Ele. Quando o pecador vê o Salvador morrendo sobre a cruz, sob a maldição do pecado, em seu lugar, contemplando seu amor perdoador, o amor é despertado no coração. O pecador ama a Cristo, porque Cristo o amou primeiro, e o amor é o cumprimento da lei. A alma arrependida reconhece que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. O Senhor Jesus é a nossa força e felicidade, o grande celeiro do qual, em qualquer ocasião, os homens podem tirar força. Ao estudá-lo, ao falar sobre ele, tornamo-nos cada vez mais capacitados para imitá-lo. À medida que nos aproveitamos de sua graça e recebemos as bênçãos que nos oferece, temos alguma coisa com que auxiliar a outros. Aí você vai me perguntar, puxa vida, eu professo seguir a Jesus há tanto tempo, mas eu não consigo falar de Jesus para outras pessoas. O segredo está aqui. Eu só consigo falar de Jesus quando eu estou conectado com Ele e quando eu estou cheio dele. Opa, não é cheio assim, eu não aguento mais. Né? Quando eu estou cheio, quando eu estou pleno, quando Jesus ele toma conta do meu coração. Você começa a falar de Jesus, sai naturalmente. Porque o próprio Jesus falou o quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando nós comunicamos Jesus, falamos de Jesus a outras pessoas, estamos falando do que naturalmente está cheio o nosso coração. Alegrando-se no Senhor, caminhando aí para a parte de domingo de nossa lição, ao cristão é concedida a honra de receber raios de eterna luz provindos do trono da glória e refletir esses raios, não apenas em seu caminho, mas também sobre o caminho daqueles com os quais ele tem contato. Ao proferir palavras de esperança e ânimo, de grato louvor e cordialidade, ele pode empenhar-se para tornar melhores as pessoas que o cercam, para elevá-las, para apontar-lhes o céu e a glória, e para induzi-las a buscar, acima de todas as coisas terrenas, os bens eternos, a herança imortal, as riquezas imperecíveis. Eu não sei se isso aconteceu com você, eu espero que não, mas eu já tive, eu não sei se é o prazer ou a falta de alegria, né, o desprazer ou a falta de alegria, encontrar com uma pessoa que quando você perguntava a essa pessoa, está tudo bem? E essa pessoa fala, não está nada bem. Tá? A pessoa, não sei se é uma pessoa amargurada, eu não sei quais são os ais da vida dessa pessoa, tá? Mas o que nós conseguimos entender aqui,
que quando Jesus está no nosso coração, nós somos mudados. Todos nós somos mudados. Então, aquele que era triste passa a ser alegre. E a partir do momento que ele passa a ser alegre, ele vai comunicar essa alegria a outras pessoas. É notório isso. Tá? As pessoas vão falar de você, ou vão falar de mim, assim da mesma maneira como falaram de Pedro lá no passado. Ele estava ali perto de algumas pessoas e as pessoas falaram assim: tu também é discípulo dele. Ele, não, é sim, porque a tua maneira de falar te denuncia. Então que essa seja a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de falar denuncie que nós servimos e buscamos adorar um Deus que nos ama, um Deus que deu a sua vida para nos salvar, um Deus que deu a sua vida para um dia todos nós estarmos juntos reunidos com Ele na nova terra e na terra renovada e transformada por toda a eternidade. Onde quer que vamos, devemos levar conosco uma atmosfera de esperança e alegrias cristãs. Uma certa vez eu me recordo, infelizmente eu não vou me lembrar o nome do pastor, ele estava pregando na nossa igreja e ele falou assim: meus amigos, meus irmãos, o cristão é alegre. E aí alguém pode falar assim: não, pastor, o cristão tem que ser sério. Não, o cristão é alegre, porque Jesus nos comprou, Ele nos deu a vida, então isso é motivo de alegria. Não, o cristão tem que manter uma postura séria, né? E ele disse assim: a Bíblia, somente a Bíblia, esse livro aqui é um livro. Tem a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus. Mas ele vai ser apenas um livro se você não colocar esses ensinos em prática na sua vida. E esses ensinos são os ensinos de quem? Do próprio Deus, uma conduta de vida que nos tirou das trevas, nos tirou de uma conduta errada e nos está nos trazendo para o quê? Para a luz, para termos uma conduta o quê? Para sermos melhores pessoas, para sermos melhores amigos, irmãos, servos de Deus, para buscar outras pessoas. Somos transformados. Somos transformados. Vão ser apenas palavras expressas em páginas de papel, se elas não forem colocadas em página de ouro do nosso coração. E o pastor disse uma certa vez, ele falou assim: irmãos, tá bom, o senhor está falando que o cristão é sério? Eu vou dar um exemplo de cristão sério. Pega uma Bíblia e coloca amarrada na pata do cavalo. Porque você não vê o cavalo sorrindo para ninguém. E aí sim você fala, ali vai um cristão sério. O cristão, ele é alegre, ele tem que irradiar essa alegria que sai do coração do cristão, ela tem que alcançar outras pessoas, porque ele foi comprado, lavado, purificado, branqueado, restaurado pelo sangue de Jesus, com a certeza da salvação, de que um dia Jesus vai voltar para nos levar para morar com Ele, na Canaã celestial. E essa alegria deve, de uma tal maneira, transbordar do nosso coração, que outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, vejam através desse brilho, dessa luz, dessa alegria, Jesus em nós. Nós seremos muitas vezes o único Jesus que algumas pessoas irão ver. E que nós estejamos refletindo essa alegria, esse amor, esse entusiasmo, porque nós somos comprados e salvos pelo sangue de Jesus. Não apenas na associação diária com os crentes, né, com aqueles que já professam uma fé, mas também com descrentes. Nós devemos glorificar a Deus com palavras de gratidão e alegria. Como cristãos, somos exortados, né, ou aconselhados a não deixar de congregar-nos para o nosso próprio refrigério e para repartir o consolo que recebemos. Algumas pessoas falam, eu não vou mais à congregação, eu não vou mais à igreja, eu não vou assistir mais aos cultos, tá? Mas aqui nos é orientado que somente na congregação nós recebemos o quê? O consolo, nós recebemos o conforto, nós recebemos uma carga de energia para as nossas baterias espirituais, para que nós consigamos
levar aí a semana, não é? Na nossa igreja, você sabe, né? Ou não sei se você não sabe ainda, meu amigo, não sei se você já é um adventista ou não, mas nós temos cultos semanais, sábados a partir das 9 horas da manhã, não é? Com o estudo da nossa lição, guia de estudos que nós estamos fazendo agora, lição de escola sabatina, a partir das 9 horas. Depois temos o culto divino, que é o culto principal no sábado. Aos domingos, o culto evangelístico, começa às 7 horas da noite. E no culto das quartas-feiras, o culto de oração. Esses são os cultos regulares, tá? Salvo algumas exceções, quando nós temos aí as semanas especiais, as semanas de oração. E nós somos convidados a participar sim desses cultos. Você está convidado a participar desses cultos, pois é nesses cultos que nós temos contato com outros irmãos, tá? E assim nós nos recarregamos a nossa bateria espiritual. Certo? Olha o que o nosso guia de estudos diz aqui também. Nossas reuniões sociais e de oração devem ser períodos de ajuda especial e ânimo. A melhor maneira de conseguir isso é tendo uma nova experiência nas coisas de Deus cada dia, não hesitando em falar de seu amor ao seu povo congregado. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, desfrutaríamos muito mais de sua presença. Que esse seja o nosso objetivo principal da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Falar mais de Jesus, pensar mais em Jesus, para estar mais e mais perto de Jesus. Assim, quando nós estivermos mais perto de Jesus, que nós sejamos um imã para atrair outras pessoas para perto dele também. Na segunda-feira, o tema fala sobre a vida anterior de Paulo. Como foi a sua vida? Eu me recordo que quando eu conheci o Evangelho e me batizei, eu tinha por volta de 14 anos, quando fui batizado. Tá? Meus pais não são crentes, professos, né, ainda. Meu pai até já faleceu, minha mãe ainda está procurando uma igreja. Então eu fui adotado por alguns irmãos na igreja, né? Mas assim, todos nós precisamos de algum guia, de alguma pessoa que nos oriente, um mestre, um irmão, um ancião que nos oriente. E eu fui orientado em muitas coisas quando adolescente, juventude, e até hoje também sou orientado ainda por alguns irmãos, tá? Mas naquele período da adolescência, como não tinha familiares, não é, mais velhos na minha casa que eram crentes, eram de uma outra cultura religiosa, então eu cometi muitos, não vou falar alguns, muitos tropeços, tá? Mas eu também não sei o que você fez. Estou falando agora, talvez você esteja lembrando, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fazer isso. Mas, enfim, hoje você e eu, nós temos a oportunidade de estar aos pés de Jesus e buscar ser melhores a cada dia. E hoje, com certeza, nós não cometemos mais os mesmos erros do passado. Mas saiba de uma coisa, não foram vocês que me escolheram. Quem está falando isso é Jesus. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. O fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Isso está em João 15, verso 16. Eu escolhi seguir a Jesus. Mas o próprio Jesus está falando que não foi você, não fui eu que escolhemos Jesus. Jesus, em algum determinado momento da nossa vida, da sua vida, da minha vida, Ele nos escolheu para que nós estejamos sendo usados por Ele, para que nós demos muitos frutos para Ele, para a honra e glória dEle. Saiba, você e eu, nós não somos frutos da escolha, eu vou lá seguir Jesus. Não, saiba, nós somos escolhidos por Jesus. Eu anseio pelos benefícios que todos nós podemos receber pela fé. Agora é nossa oportunidade de esconder nossa vida com Cristo em Deus. Todo momento de nosso tempo é precioso.
Os preciosos talentos que nos foram emprestados por Deus devem ser empregados a seu serviço, tá? Ou seja, todos nós já nascemos com algum dom, todos nós já nascemos com algum talento e todos nós, desde o momento do nosso nascimento até agora, né, nós temos recebido de Deus um tempo, tá? Um tempo, um dia, por 24 horas, lógico, temos o descanso, temos a alimentação, temos outras coisas, temos outras atividades, mas nos orientado aqui que nós devemos aproveitar ao máximo de tempo para falar de Jesus. Quanto mais eu falo de Jesus, mais eu me torno, como me fugiu a palavra, eu me torno mais próximo dele, eu me torno mais íntimo dele. Quanto mais eu falo, mais achegado a ele eu vou ficando. Até quando eu perceber, eu já não vivo mais eu, como Paulo fala. Porque Cristo vive em mim, eu me tornei semelhante a ele. E aí a nossa vida passada ficou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o prêmio, para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Terça-feira, o que importa? Devemos ser testemunhas de Cristo, isso importa. E assim será quando crescermos diariamente até a completa estatura de homens e mulheres em Cristo. É nosso privilégio crescer cada vez mais em sua semelhança a cada dia. Então, obteremos o poder de expressar nosso amor por Ele em uma linguagem mais elevada e pura. Nossas ideias se ampliarão e ganharão profundidade, e nosso discernimento se tornará mais são e digno de confiança. Ao passo que o testemunho que dermos será mais cheio de vida e de certeza. Voltemos um pouquinho aí ao comentário que nós fizemos. Quanto mais próximo, quanto mais eu falo de Jesus, quanto mais eu falo a Ele e a outras pessoas, mais achegado a Ele eu fico, tá? E aí, com mais vigor e com mais força, com mais clareza, vai ser o quê? O meu testemunho. O seu testemunho, o nosso testemunho. Os cristãos precisam ser estudantes na escola de Cristo, sempre aprendendo mais do céu, mais das palavras e da vontade de Deus, mais da verdade e da maneira de empregar fielmente o conhecimento adquirido por eles. Tá? Adquirir conhecimento que não é colocado em prática, ele acaba se perdendo, acaba sendo esquecido. Então, se no passado nós aprendemos de Jesus, o que nós somos convidados a fazer? Comunicar aquele conhecimento que nós adquirimos a outras pessoas, para que ele não se perca ou para que ele não seja esquecido. Em grande parte do serviço que se diz prestado a Deus, há rivalidade e exultação pessoal, e Deus aborrece a pretensão. Tá? Então, quando nos achegamos a Jesus, o nosso eu, a nossa vaidade, o orgulho, elas vão sendo o quê? Dissolvidas, elas vão sendo eliminadas. Tá? Então, existem pessoas que Deus continua trabalhando, né, mais incessantemente. Deus não desiste de ninguém, graças a Deus, né, graças a Jesus. Tá? Então, nos é orientado aqui que eu tenho que me achegar a Jesus o quê? Com humildade, tá? Sem pretensão, sem exaltação, sem altivez ou orgulho. E eu devo reconhecer que sem Jesus eu não sou nada e não posso fazer nada. Quando os seres humanos se despojam da justiça própria, discernem sua experiência, a sua pobreza espiritual, né, nos é dito aqui, atingem então aquele estado de bondade fraternal que demonstra estarem em afinidade com Cristo. Quando eu esqueço de mim mesmo, quando eu se perde em Jesus, eu estou me achegando mais e mais perto dele e estou tendo o quê? Afinidade com Jesus. A morte de Cristo, a morte do Filho de Deus, de Cristo lá na cruz do Calvário, é a medida do seu valor. Dia a dia estão decidindo uma questão de vida e morte, decidindo se terão vida eterna ou destruição eterna. Eu tenho que me achegar, nós temos que nos achegar a Jesus e nos prostrarmos diante da sua cruz. Quando fazemos isso, estamos dando uma declaração de que nós estamos escolhendo a vida que Jesus está dando por nós. Nós escolhemos viver e viver
para Jesus. Quarta-feira, a fé em Cristo, a fé de Cristo. Uma grande obra será realizada pela apresentação das salvadoras verdades da Bíblia. Esse é o meio ordenado por Deus para combater a onda de corrupção moral na Terra. Cristo deu a vida a fim de tornar possível ao ser humano ser restaurado à imagem de Deus. É o poder da sua oração que une as pessoas na obediência da verdade. Aqueles que desejarem experimentar mais da santificação da verdade na própria vida devem apresentá-la àqueles que a ignoram. Eles jamais encontrarão obra mais própria para elevar e enobrecer. Então, o nosso guia de estudo diz que quando nós quisermos experimentar mais da santificação da própria vida, nós devemos apresentar essa vida, que é Jesus Cristo, a outras pessoas que hoje estão ignorando. Quanto mais eu apresentar essa vida, quanto mais eu falar de Jesus para essas pessoas que hoje estão ignorando Jesus, eu vou estar me afinando, eu vou estar em sintonia com Cristo. Nós vamos estar em sintonia com Cristo. Outro ponto interessante do nosso guia de estudo também fala assim: é nosso privilégio fazer contínuos progressos para um grau mais alto de vida cristã. Então, como o ser humano ele nasce, ele se desenvolve, passa da fase de criança, primeira infância, 5, 6, 7 anos, depois ele se torna ali um juvenil, de 8 até 12 anos, os adolescentes, eles vão crescendo, nós vamos crescendo e nós vamos nos desenvolvendo, assim também é o nosso relacionamento com Jesus. Tá? Ele não pode ficar somente naquele, oi, tudo bem? Jesus, prazer, Anderson. Tá? Ele tem que sair dessa esfera. Tá? Nós temos que ser íntimos de Jesus. Tá? Crescer mais e mais, a tal ponto de quando nós formos testemunhar, a nossa fala saia naturalmente, tá? Que nós sejamos apenas instrumentos na mão de Cristo, que as palavras que saiam da nossa boca sejam ditas pelo Espírito Santo para que outras pessoas sejam alcançadas para o seu reino. Tá? Os seguidores de Cristo não necessitam procurar brilhar. Se contemplarem continuamente a vida de Cristo, eles serão transformados na mente e no coração a mesma imagem. Então vão brilhar sem nenhuma tentativa superficial. O Senhor não requer nenhuma exibição de bondade. Ao doar seu Filho, Ele tomou providências para que nossa vida interior fosse imbuída dos princípios do céu. É a apropriação dessa providência que levará à manifestação de Cristo perante o mundo. Quando o nosso coração estiver cheio de Cristo, automaticamente nossa boca falará do que o nosso coração está cheio. E aí nós vamos proclamar de modo natural o caráter, o amor, o perdão, a restauração e a salvação de Jesus Cristo pela raça humana. Quinta-feira, só uma coisa: conhecer a Cristo. Nos é dito aqui que Paulo fazia muitas coisas. Tá? Ele era um sábio professor. Suas muitas cartas estão repletas de instrutivas lições, expondo princípios corretos. Trabalhava com as mãos, pois ele fazia tendas e dessa maneira ganhava seu pão de cada dia. Sentia pesada responsabilidade pelas igrejas. Aqui nós vemos mais do modo direto a orientação àqueles que exercem alguma atividade de liderança entre o povo de Deus. Tá? Trabalhar com as próprias mãos, ganhar o seu sustento e outra coisa, aqui a mais importante, sentir a pesada responsabilidade, tá? pelas igrejas, pelas pessoas que eles estão orientando, as pessoas que eles estão conduzindo. Nós, que estamos no papel de líderes, nós temos uma tremenda responsabilidade, tá? De levar Jesus ao maior número possível de pessoas. Começar com a nossa congregação, a nossa família, a nossa família espiritual mais
perto, né, através da nossa congregação, e outras pessoas que ainda estão aqui ao nosso redor, estão no mundo, certo? Paulo ele estava sempre procurando ajudar as pessoas em dificuldades. E aí ele declarou, uma coisa eu faço. Isso está em Filipenses 3:13. Muitas eram as responsabilidades de sua vida, mas sempre tinha presente uma coisa. O constante senso da presença de Deus o compelia a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. O grande propósito que movia Paulo era levar cada obreiro cristão a se consagrar completamente ao serviço de Deus. Paulo ele estava orientando ali algumas igrejas, né, por onde ele passou, e ele era um esforço que ele fazia para que cada pessoa, para que cada líder, cada obreiro, ele se consagrasse plenamente. Que esse é o nosso desejo também, não somente para os líderes, mas para toda a congregação, para você, amigo que está nos assistindo, amiga, que nós nos consagremos diariamente para Jesus e para o seu serviço. Olha lá, o mais humilde discípulo de Cristo também pode tornar-se um habitante do céu, herdeiro de Deus, de uma herança incorruptível que não se esvaece, ou seja, que não termina. Logo você e eu, nós, em nome de Jesus, testemunharemos a coroação do nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. E que todos nós estejamos lá em pé, dando louvores e glórias ao nosso Deus, vendo a coroação de Jesus Cristo, e assim estaremos por toda a eternidade sobre a liderança do imperador do universo. Unicamente conhecendo a Cristo podemos conhecer a Deus. Contemplando-o, seremos transformados à sua imagem, preparados para encontrá-lo quando ele vier. Agora é o tempo de preparo para a vinda de nosso Senhor. A prontidão para encontrar-se com ele não pode ser obtida no estalar de dedos, em um momento. Como preparação para essa cena solene, deve haver atenta espera e vigilância combinadas com trabalho diligente. É vigiar, orar e trabalhar. Essas são o tripé aí, vigiar, orar e trabalhar, de modo diligente para esperar o nosso Senhor voltar. Pela fé em Cristo, nos tornamos, sexta-feira já no estudo final, pela fé em Cristo nos tornamos membros da família real, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Em Cristo somos um. Ao avistarmos o Calvário e vermos o real sofredor que, com a natureza do homem, suportou a maldição da lei em seu favor, acabam todas as distinções nacionais, todas as diferenças sectárias, desaparece toda a honra de posição social e desaparece todo o orgulho. A luz que brilha do trono de Deus sobre a cruz do Calvário põe para sempre fim às separações erguidas pelo homem entre classes e etnias. Homens de todas as classes tornam-se membros de uma só família, filhos do celeste Rei, não por meio de poder terrestre, mas mediante o amor de Deus que entregou Jesus a uma vida de pobreza, trabalhos e humilhação, uma morte vergonhosa e angustiante, para que pudesse levar à glória muitos filhos e filhas de Deus. Que você, eu, a sua família, a minha família, que nós todos estejamos nos colocando à disposição de Cristo. Que Ele opere no nosso coração pelo Espírito Santo a obra, a transformação que precisa ser feita para que nós sejamos semelhantes a Ele. Quando nós nos tornarmos semelhantes a Ele, outras pessoas, através da nossa conduta, da nossa palavra, do nosso modo de agir, procurarão saber, quererão conhecer esse Deus a quem nós servimos. E essas pessoas serão atraídas para o reino de Deus e serão ganhas para Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Que onde a planta do seu pé, onde a planta do nosso pé pisar, que sejamos usados por Jesus para abençoar a vida das pessoas, principalmente aqueles que ainda não conhecem
do seu amor, do seu perdão, da sua restauração e da sua salvação. Que Jesus nos use como ferramentas para a sua honra e glória, para ganhar pessoas para o seu reino. Vamos orar? Obrigado, Santo Deus, pelo seu Filho Jesus. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Senhor que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que assim, Deus, a cada dia, cheios do Espírito Santo, estejamos nos aproximando de Jesus, estejamos em alinhamento com o Senhor, estejamos falando incessantemente do Senhor, para que outras pessoas sejam atraídas para o teu reino e sejam ganhas para o teu redil. Fique conosco, Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor cuide de cada um de nós. Nós te pedimos essas bênçãos e desde já agradecemos, não porque há méritos em nós, Santo Deus, mas no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Até mais.